Boa noite, galera. Meu nome é Gabriela Mendes e esse é mais um Livro na Live. Hoje sobre o livro Qual é a Tua Obra, de Mário Sérgio Cortella. Instagram vai aí convidando vocês a participarem, para assistirem a nossa live de hoje. Sei que ele demora um pouquinho para avisar que eu tô online, então eu fico esperando pelo menos a primeira pessoa entrar pra gente poder falar. Cadê vocês? Cadê vocês? É pra eu saber se o áudio tá bom. O áudio de semana passada tava legal. Eu tô fazendo sem microfone mesmo. Enquanto a galera vai entrando, o Instagram vai avisando para as pessoas que eu estou online, né? Que eu estou já aqui ao vivo. Vou explicando para vocês algumas coisinhas. Dessa vez é com livro físico hoje. Hoje já é com livro físico. Esse livro aqui é bem legal. É o primeiro livro do Cortella que eu leio. Que eu espero que vocês gostem. É um livro bem fininho. Bem fininho. Boa noite, Warley. Instagram vai avisando e sempre, todo início de live eu faço isso. Eu explico algumas coisas básicas sobre o livro antes de entrar no conteúdo, porque eu sei que não só o horário, principalmente finalzinho de ano, fica mais puxado, como também o próprio Instagram, o algoritmo demora para avisar para as pessoas que a gente está ao vivo. Então, tem gente que não entra exatamente às 8, né? Mas não tem problema. Eu vou explicando aqui para vocês. Esse livro do Mário Sérgio Cortella foi impresso pela editora Vozes. Ele é bem fininho e o assunto dele está escrito assim, ó, inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. O Cortella é filósofo, né? E aí esse livro já é mais focado em falar de gestão, de liderança, assuntos mais, como eu coloquei ontem, como eu falei ontem, que a gente ia filosofar mais hoje aqui na nossa live. São 3 capítulos, 3 capítulos não, vamos colocar assim, que são exatamente 3 sessões, uma sobre gestão, uma sobre liderança e uma sobre ética. E aí ele reúne vários textos do autor. O Cortella, para quem não conhece nada, eu já tive o prazer, né, de estar numa palestra presencial do Cortella. Primeiro porque ele é muito inteligente, a forma como ele conduz uma palestra e conduz toda a fala dele é muito inteligente, muito corrida, é bem agradável de você assistir, de acompanhar. Segundo que ele é um cara que assim, ele tem uma voz maravilhosa, é muito agradável de ouvir e ele consegue conectar ideias muito distintas às vezes para trazer um conceito diferente. Ele faz a filosofia ser algo fácil de ser entendido, entendeu? Então, é muito atraente o conteúdo do Cortella. Eu sei que falar de Cortella, por exemplo, ele trabalhou com Paulo Freire, diretamente com Paulo Freire, na Secretaria de Educação de São Paulo. E às vezes quando a gente cita Mário Sérgio Cortella, Paulo Freire, até Olavo de Carvalho, algumas pessoas levam isso só pro lado político e já rejeitam qualquer ideia que parta deles. Mas vai ser sempre assim, né, na verdade, principalmente nesse momento em que o país anda tão polarizado. Sempre vai ter as pessoas que vão ser muito de acordo com uma linha de pensamento ou muito contra, né? Não tem os extremistas ali. E existirão as pessoas que são como eu, que preferem ouvir primeiro o que aquela pessoa tem a dizer e absorver o que vale a pena absorver, o que não vale a pena deixar passar. Você concorda com alguns pontos, discorda. O livro tem muitas ideias legais, mas tem umas, por exemplo, que eu não concordo totalmente, vou poder expor aqui para vocês. É muito dentro daquele conceito que a gente falou até há 2 semanas atrás, quando eu falei do livro do Roberto Justus, e eu falei que o conceito de estabilidade, o significado que ele e o Flávio Augusto, 2 mega empresários, dão para a palavra estabilidade é totalmente diferente. E tá tudo bem, a gente pode aprender com cada um deles de uma forma distinta, né? Enquanto para o Roberto Justus estabilidade é extremamente essencial, o Flávio Augusto defende que estabilidade não existe. Mas tem muito do significado que a gente dá para a palavra.
Tava vendo um perfil aí de liderança essa semana no Instagram, fazendo aquela discussão, quem é chefe, quem é líder. E aí eu pensei nisso, talvez tenha muito a ver com o significado que a gente atribui para a palavra. Eu acho que o que vale é dizer se aquela pessoa que você chama de chefe, ela age com autoritarismo, sem respeito aos funcionários, não tem um modelo de gestão, sabe, interessante. E aquela que você chama de líder, talvez também não tenha um perfil de liderança. Não é exatamente a palavra em si, é o significado que a gente atribui. E quando você lê livros assim que são mais filosóficos e tal, você tem que fazer essa análise também. Não é um livro para você ler, se você nunca leu nada deles, ou se você quer fazer uma leitura leve, tranquila, que não vai te deixar pensativo, você quer só relaxar lendo um livro, esse não é o tipo de livro que você tem que procurar, né? Mas se você quiser exatamente essa inquietação, se você quiser ser tirado da caixinha, pensar de um jeito diferente, aí sim vale a pena. Então vamos lá, primeira parte dele é falando sobre gestão como um todo, filosofando sobre gestão como um todo. E ele começa com um título que chama Em Busca de Sentido. O trecho que eu marquei aqui é até falando sobre espiritualidade, né? Ele fala assim, que a gente tem se falado muito sobre empresas espiritualizadas, as pessoas vivem em busca de um propósito, elas querem um propósito. Se você for contratar alguém da geração Y, todos da geração Y têm isso, a maioria, né, gente? Eu falo todos aqui, mas a gente sabe que generalizar é um perigo. Mas a maioria deles tem essa coisa de querer viver por um propósito, quer trabalhar para algo maior e tal. E aí ele fala, o Cortella faz essa associação com espiritualização das coisas, sabe? Com uma busca de espiritualidade. Boa noite, Kátia. Boa noite para todo mundo que tá aí na live. Nath, Cris, Lu, acho que eu vi a Lu também. Lu. E aí ele fala assim, ó. Espiritualidade no mundo do trabalho é necessário, mas o que é a espiritualidade? É a sua capacidade de olhar que as coisas não são um fim em si mesmas, que existem razões mais importantes do que o imediato. Quando a gente fez uma live sobre o livro Uma Vida com Propósito, a gente falou um pouquinho sobre propósito, mas se você for pesquisar sobre isso, você vai ver que é um assunto em alta no meio corporativo. As pessoas querem que as empresas tenham propósitos. Nesse período de pandemia, muitas empresas se valeram disso até para mostrar que elas tinham um propósito maior, que não era só lucro, enfim. E muitas pessoas estão em busca de funções que elas possam trabalhar entendendo isso, sabe? Podendo acrescentar e podendo saber assim, poxa, o que eu faço faz parte de um propósito maior e tal. E o Cortella vai fazer essa análise do ponto de vista espiritualizado. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de religião, mas está falando de fazer uma busca de algo que é maior do que você mesmo, sabe? E aí sim, você pode levar para o lado de religião ou não, ou só de se tornar uma pessoa mais plena. O que importa é entender o que ele quer dizer com isso, que são líderes e empresas que visam algo maior do que só o ato de ir ali vender um produto, vender um serviço, fechar um contrato. O líder espiritualizado, com alguma frequência, especialmente em alguns livros, aparece como alguém próximo ao místico. Isso é muito negativo, porque a mística, vez ou outra, deriva para o campo do fanatismo e deixa de ser, eu não quero usar a palavra que ele colocou aqui, deixa de ser uma coisa passa a ser uma coisa desagregadora. O que ele quer dizer com isso? Ele quer falar o seguinte, às vezes quando a gente fala que precisa ter espiritualidade, levar a espiritualidade para o ambiente de trabalho, para o seu modelo de gestão, a pessoa pensa que é alguém que vai levar religião, e não é isso, não é nesse sentido. Até porque, gente, seria antiético a gente falar de um líder que quer impor a religião e a forma de fé e a forma de crença dele sobre as outras pessoas. Muitos códigos de conduta das empresas falam, né, até sobre isso. Não pode fazer isso, senão você pode acabar desencadeando preconceito religioso ali dentro. Mas a pessoa que tem essa busca por algo maior, ela leva propósito, ela leva mais sentido, ela quer fazer com que as pessoas entendam que o trabalho não é só o trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. A gente participou uma vez, há uns 4 anos, não mais, há uns 6 anos, de um treinamento de atendimento a cliente lá na empresa. Eu já contei aqui que eu trabalho com condomínios, né? Na verdade, eu trabalho, gente, como empresa de cobrança de condomínios, tá? A minha empresa é nessa área e é o que eu tenho trabalhado nos últimos 7 anos já. E a gente foi fazer um treinamento sobre atendimento a cliente. E aí,
a preletora, ela fez a seguinte pergunta: qual que é a missão do trabalho de vocês? Aí eu lembro que ela queria atrelar a missão a propósito. E aí eu lembro que uma das funcionárias falou assim: nossa missão é receber, a gente cobra e precisa fazer com que as pessoas que devam paguem, né? E aí ela, não é isso. Outra pessoa, qual que é a missão de vocês? Tudo bem que eu já tinha um tempo a mais também de empresa, mas aí eu falei o seguinte: a nossa missão é fazer com que exista mais qualidade de vida nos condomínios e uma gestão mais eficiente, uma gestão financeira mais eficiente, com o síndico tendo mais tranquilidade, porque as pessoas que pagam, seja em dia ou pela nossa negociação, elas fazem com que o condomínio seja um lugar melhor. Na hora, a instrutora falou: é isso, a missão de vocês então é fazer a vida das pessoas ser melhor, mais agradável dentro dos condomínios. Percebe quanto que isso é muito mais amplo do que só, minha missão é cobrar e receber? Não, o que eu estou fazendo ali faz com que alguém lá na ponta se sinta melhor e mais feliz por morar onde mora. Faz com que alguém sinta que, poxa, ela tá trabalhando o mês inteiro para manter os pagamentos dela em dia e tal, mas ela chega em casa e ela sabe que aquele lugar tá bem cuidado, que ela tem segurança, que tem um porteiro para receber as encomendas dela, que o jardim tá bem cuidado, ela pode dormir em paz porque aquilo ali é o patrimônio dela. Então o que a gente faz é levar mais qualidade de vida para as pessoas. Isso é muito mais amplo do que eu falar, o que eu faço é pagar e fazer as pessoas pagarem conta, sabe? Você vê que a pessoa que é um político, por exemplo, vamos aproveitar que tá na época, né? E porque eu acabei começando a live aí falando um pouquinho dessa polarização que existe hoje no nosso país. O político só por si, se ele for só um político, ele, tô aqui pra ganhar o dinheiro da galera, tô aqui porque eu tenho mandato pra cumprir e tal. Beleza, ele acaba sendo mais do mesmo, que é isso que deixa a gente tão irritado e que a gente não consegue acreditar numa melhora. Mas um político que entende o propósito da política, ele entende que ele está ali para servir. Então talvez ele pudesse dizer assim: não, meu propósito é, durante o meu período de mandato, servir a população, seja com coisas que vão se encerrar no meu período de mandato, ou pelo menos dar início a projetos que às vezes vão durar 10, 15 anos, mas que vão ser muito benéficos para as pessoas. É lógico que eu teria que ter um estudo melhor para isso que eu vou dizer aqui, mas eu vou explicar, por exemplo. Sempre ouvi que aqui em BH iriam construir mais trilhos para o nosso metrô. Na verdade é um trem, né? Mas o nosso não é subterrâneo. Mas que eles fariam uma conexão com a Savassi, por exemplo. Sempre ouvi. Trabalhei na Savassi há uns 10 anos atrás e já falavam disso. Não, mas porque eles vão fazer uma obra. E o que eles sempre explicam, que depois, quando você vai pesquisar sobre o assunto, é que nunca teve início essa obra, nunca deu sequência, porque é uma obra que nunca vai se encerrar num único mandato. Ela é muito longa, demanda muito trabalho, demanda despesa, demanda muito planejamento, e ela nunca vai se encerrar no mandato. Então todo político que assume, ele não leva isso à frente, porque ele sabe que não vai encerrar no mandato dele, e mesmo se ele for reeleito, ele não vai ter a glória daquela obra ali, vai ficar para um próximo. Aí o que acontece? Nunca existe a obra, não acontece a obra. Mas se a preocupação deles fosse: vamos pesquisar, vamos planejar se isso aqui vai servir a população. Meu interesse é servir a população, então mesmo que eu não ganhe a glória desta obra, a gente já começou. Obriga o outro a fazer, entendeu? Seria uma visão muito mais profunda e alinhada a propósito, a essa espiritualização do trabalho que o Cortella fala nesse capítulo. Ele fala: temos carência profunda e necessidade urgente de a vida ser muito mais a realização de uma obra do que um fardo que se carrega no dia a dia. O nome do livro, Ser Qual é a Tua Obra, é pelo seguinte: a gente pensa assim, o que eu trabalho? Né? Eu dei o exemplo aqui, eu cobro pessoas, faço pessoas pagarem suas dívidas. De repente, se eu perguntar pra você, com o que você trabalha? Você vai falar assim: eu sei que tem advogados nos assistindo. Então eu vou falar assim: eu trabalho no setor de iniciais, eu vou lá e escrevo as iniciais. Não, eu represento na audiência. Eu só trabalho na área familiar. Eu faço pais que não pagam a pensão começarem a pagar suas pensões, a pensão dos seus filhos, enfim, para os seus filhos. E aí a gente acaba reduzindo muito algo, só que existe uma coisa dentro do ser humano que é essa vontade de ser parte de algo maior. A gente tem essa vontade, a gente quer poder contribuir, quer poder dizer que contribui com algo maior, sabe? O que acontece? Você vai assistir esses programas, eu não sei com vocês, mas comigo eu tenho muito disso. Aí você vai assistir a reportagem, aí passa lá,
separa Fantástico para fazer uma reportagem especial sobre aquela pessoa que deixou tudo, morava em São Paulo ou aqui em BH, por exemplo, e largou tudo para ir defender um projeto social lá no Nordeste. E aquela pessoa dá vida pelas pessoas que estão lá no Nordeste. E já fez tudo, aí mostra, já construí casas, já consegui tirar pessoas da linha de total miséria, consegui montar uma cooperativa aqui pra eles, as pessoas estão mais realizadas. Aí o que a gente pensa? Meu Deus, que legal! Eu quero viver uma vida assim, essa pessoa assim tá cumprindo uma missão, ela tem um chamado no mundo. Será que eu nasci sem propósito, eu nasci sem missão? Porque nós seres humanos temos essa ânsia por ser parte de uma obra maior. Só que o que tem que mudar é a nossa visão sobre o que a gente já realiza. O que você faz hoje, ele impacta naturalmente na vida de alguém. Seja para bem ou para o mal, mas impacta. E aí ele vai falar, o Cortella vai falar disso na parte de gestão, das empresas levarem essa reflexão mais a fundo. O Cortella, ele é muito cientista, né? Filósofo, assim. Então tem muitos termos técnicos. Ele quer explicar a origem das palavras. De onde veio a palavra trabalho. Do latim, não sei o que, tal. Vai fazer essas análises. Mas é um livro interessante, bem pequenininho, bem curtinho, que você lê rápido. Mas como eu falei, são livros para te levar para uma reflexão. É um livro para te levar para uma reflexão mais profunda da vida. E do que você faz, das suas ocupações hoje em dia. E... ele fala assim, a minha criação, na qual crio a mim mesmo na medida em que crio o mundo. Que quando um pai vê o seu filho, vê o próprio filho como sendo parte de uma obra, ele se sente realizado ali. Quando ele vê o trabalho que ele realiza como parte da grande obra que ele cria, ele se sente realizado ali. Ao mesmo tempo em que ele vai se desenvolvendo nesse processo. Tem tô com a Bíblia na cabeça, vocês viram falando, tem um versículo, né? Tem um livro, um texto aqui, que fala assim, tem gente que se acha, que é muito legal, porque ele vai falar daquelas pessoas que pensam que o mundo gira em torno delas, né? O que não são poucas, vamos combinar. Hoje eu estive na casa dos meus pais, eu tava até contando isso pros meus irmãos. Que eu acordei hoje, abri o Instagram e tinha uma publicação assim, de um perfil que eu seguia até hoje de manhã, porque eu perdi a paciência e não quis seguir mais. Mas o perfil, ele dizia assim, tinha uma foto do Neymar, jogador Neymar, vestido como se fosse com o uniforme da McDonald's, e escrito assim, esse seria o Neymar se ele acreditasse que faculdade dá futuro. E aí, mesmo lendo a legenda para tentar explicar, a minha vontade era de entrar lá e comentar assim, isso tá errado em tantos níveis que eu nem consigo explicar. Só que aí eu vi que não valia a pena, porque todas as pessoas que estavam questionando a publicação, o autor estava defendendo umas coisas sem pé nem cabeça, e aí eu falei, só não vou seguir mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ser as pessoas que minam com essa cultura de ódio. Se a gente não gostou, só segue em frente, não comenta nada, mas também precisa ficar destilando ódio contra ninguém nas redes sociais. Mas aquilo estava errado, por quê? Eu também acho que muitas pessoas vão ter sucesso na vida sem precisar frequentar uma faculdade. Eu conheço vários empresários, tá aí, por exemplo, Silvio Santos, tá aí o Flávio Augusto, que eu admiro demais, e que não sentaram numa cadeira de academia ali para estudar. Mas nós estamos num período de pandemia. O que seria de nós se os médicos não tivessem sentado para estudar? O que seria de nós se a gente não tivesse enfermeiros? Porque não tem como você ser um médico sem fazer faculdade. Não tem como você ser um enfermeiro sem fazer faculdade, sem estudar. Não tem como você ser um advogado sem passar por esse estudo. Então, desvalorizar totalmente o ensino acadêmico, as universidades, é no mínimo burrice. É no mínimo burrice, porque a gente precisa do que é produzido ali. Fora que a faculdade não é só você... Tem muito do que a gente estuda ali que nós não vamos aplicar diretamente, é verdade. Na prática, como é que a frase, né? Na prática a teoria é outra. Mas tem muita coisa também que não é só o que você chega ali e estuda. É o networking que você cria, os contatos que você faz, é a visão de mundo que se abre. Gente, a pessoa que entra na faculdade, ela não vai ser igual à versão dela quando sai de lá, porque ela vai conviver com situações diferentes, ela é exposta a um ambiente diferente, ela aprende, ela se desenvolve, então vale a pena sim. Mas então o que você está falando é que todo mundo só vai ter valor se passar por uma faculdade? Jamais! Mas a gente também não pode desvalorizar os que escolheram esse caminho, porque é esse tipo de pensamento que faz com que cada vez mais pessoas não queiram ser professores ou tenham pavor da profissão. É isso que faz com que o nosso país desvalorize tantos professores, porque a gente está simplesmente dizendo que a gente não precisa deles. E a gente precisa. Por que eu falei isso? Porque tem gente que se acha.
Tem gente que é tão dono da verdade que ele pensa assim, não, eu tô certo e pronto, acabou. E não tem como ninguém me convencer do contrário. Não existe uma pessoa que me convença do contrário. Ah, vendedor é tudo cheio de lero-lero. Advogado é tudo mentiroso. Não tem isso. Não, jogador de futebol é tudo burro. Até quando a gente vai ficar defendendo esse tipo de discurso? Não faz sentido. E aí o Cortella, nesse texto, ele fala assim... Ele vai explicar com base na física o tamanho do nosso universo, para justificar por que essas pessoas imaginam que elas são únicas, né? E aí ele vai falar sobre que há 15 bilhões de anos aconteceu uma explosão, nasceu o nosso planeta, enfim. Que é um planetinha minúsculo, que está entre 250 bilhões de estrelas e tal. E aí que nesse meio todo existe uma coisinha chamada vida. A ciência calcula que em nosso planeta haja mais de 30 milhões de espécies de vida. Mas até agora só classificou por volta de 3 milhões de espécies. Uma delas é a nossa, o Homo sapiens, que é uma entre 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 250 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia, que é uma entre outras 2 trilhões de galáxias num dos universos possíveis e que um dia vai desaparecer. Essa espécie tem, em 2017, esse livro é de 2017, aproximadamente 7,5 bilhões de indivíduos. Um deles é você. Então a gente tem argumento suficiente para usar a frase do tipo: você sabe com quem você está falando? O mundo tem que girar em torno de mim, é a minha vontade que vale? Não, porque nós somos minúsculos. Tanto que ele encerra esse texto falando assim: é por isso que todas as vezes na vida que alguém me pergunta, você sabe com quem está falando? Eu respondo: você tem tempo? Para poder explicar para a pessoa: eu sei quem você é no meio desse universo gigantesco e que você é pequenininho. Ah, então a gente tem que ter um pensamento de que nós somos minúsculos, não vamos nos desvalorizar. Não, gente. Não. É só uma interpretação de que não faz sentido a gente achar que tudo tem que ser do nosso jeito. Porque há bilhões de anos já não é do nosso jeito. Nós somos parte desse processo. Entendeu? Gabi, você está defendendo uma coisa que é contra o criacionismo. Eu acredito na teoria criacionista, eu acredito que Deus criou o mundo. Não, eu não tô defendendo uma coisa que é contra, não. Sabe por quê? Porque várias pessoas já passaram por esse planeta, várias pessoas ainda passarão, e eu achar que eu sou mais importante do que qualquer uma delas é muito, muito longe exatamente da fé que eu professo. Então não tem argumento nem para quem não acredita e quer se basear na física, e nem para quem acredita, porque biblicamente falando também não faz sentido a gente achar que é o fantástico, né? Que é o único no mundo que manda em tudo isso aqui. Ele vai falar sobre... Ele vai ter um capítulo para falar sobre a importância de conhecimento, mas não de acumular conhecimento, você ser uma pessoa lotada de conhecimento, que quer esfregar na cara dos outros que vocês sabem. Mas só por uma questão de realização pessoal, de evitar certos riscos, que se você tiver um pouco mais de conhecimento, vale a pena. Ah, mas tem outros meios de ter esse conhecimento além do ensino acadêmico. Sim, tem vários meios. Um meio, por exemplo, é vocês aqui assistindo essas lives. As pessoas que têm acompanhado as nossas lives, acesso a quanto conteúdo de livros já teve e que às vezes nunca leu, ou que você já tem, sei lá, 2 meses, você viu uma live e falou assim: poxa, vou comprar esse livro porque eu gostei disso que ela falou, eu vou ler esse livro. E até hoje você nem comprou o livro, mas você teve acesso a uma parte daquele conhecimento. Então tem outras maneiras mesmo de buscar. Mas é importante estar em busca desse conhecimento. Ele até repete uma frase aqui, ó, uma clássica frase que diz: se você não acredita que a educação é um bom investimento, tente investir em ignorância. E é verdade, o fato de não saber faz a gente fazer e falar e cometer muito mais erro. Então a gente nunca perde por busca de conhecimento. Eu acho que o que a gente perde é pela obesidade cerebral, como eu já vi algumas pessoas usando esse termo. É você acumular demais e não conseguir usar, querer saber de tudo e nunca se torna especialista em nada. Isso faz mal. Mas você tá sempre buscando melhorar na sua área, tá sempre buscando evoluir, isso é bom. Eu até fiz um videozinho, né? Falando disso, de pessoas, de profissionais e empresas que falam: não, eu não preciso inovar porque no mercado só existe eu nunca vou ser trocada, eu nunca vou ser substituída, eu não preciso investir em inovação, em conhecimento, em nada disso.
tá fadada ao fracasso. Tá fadada à demissão, tá fadada à substituição e quando ir para o mercado buscar se for um profissional, a não ser selecionado novamente por outras empresas. Por quê? Porque tem outras pessoas que estão se especializando, que estão crescendo, que estão se desenvolvendo. Então, sim, é importante, a educação é muito importante. Isso falando isso dito por um filósofo que estudou, que trabalhou boa parte da vida na Secretaria de Educação, gente, vocês vão entender, vão concordar comigo, que ele é lógico que vai levar para um lado mais de professor, assim, aí ele vai pesar mais para falar disso, né, que precisa de mais, não sei o quê. Mas, assim, faz sentido e é isso que importa, né, é absorver o pensamento geral aqui. Ele fala sobre mudança, a necessidade de nos adaptarmos à mudança. É legal que muitos dos conceitos que ele aborda aqui eu já falei com base em outros livros. Mas é interessante. Ele fala, por exemplo, ele cita o grande pensador Immanuel Kant, né? Ele é do século XVIII. Ele dizia assim: avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Muito legal. É um texto que ele fala sobre a necessidade da dúvida para nos levar adiante. Muitas pessoas vivem assim: não, eu não posso ser uma pessoa que tem dúvida, eu não posso ter dúvida de nada, eu tenho que ser uma pessoa cheia de certeza, né? Eu conheço muita gente assim. A pessoa quer ser confiante, mas a confiança dela extrapola a linha da confiança e passa a ser um pouco de uma audácia perigosa, vamos dizer assim. Ela se incomoda com o fato de algumas pessoas quererem perguntar o porquê. E aí ele faz uma alusão explicando assim, que na escola a gente sempre, quando ia explicar matéria nova, eu sempre lembro da aula de matemática. O professor ia lá, explicava a matéria de matemática, e aí no final ele perguntava assim: alguma dúvida? Se fosse o finalzinho da aula, lembra aí, você na escola, tá explicando a primeira aula de trigonometria, o professor já tá no finalzinho, faltam 5 minutos para bater o sinal ali para ir embora. Ele termina a explicação e pergunta assim: alguma dúvida? Se você estivesse morrendo de dúvida, você tinha medo de levantar a mão e falar: professor, eu não entendi isso aqui, porque você sabia que os alunos iam ficar: tá na hora de ir embora, você tem que perguntar coisa agora pro professor? Não tem que ter dúvida não, amanhã resolve. E aí ele fala que esse tipo de comportamento, como começa na escola e muito novos, né, com a gente bem criança ainda, faz com que a gente pense que ter dúvida é sempre uma coisa ruim. E aí a gente não se questiona, e aí a gente não evolui. Mas a ciência cresceu com base em pessoas que tiveram dúvidas e foram atrás, e vão atrás, e querem entender mais, e querem fazer testes, e querem pesquisar sobre o assunto. Não, eu tenho que saber mais, eu tô em dúvida. Que acolhem a dúvida, ao invés de rejeitar ela totalmente. A Anne tá rindo porque lembra que é assim mesmo, é desse jeito. Você quer ver isso quando eu fazia pré-vestibular, né, Anne? Depois da minha turma. Pré-vestibular, que a aula acabava 11 horas da noite. Dava 10 para as 11 e o professor tinha acabado de explicar uma matéria que você não estava entendendo nada. Mas você ia levantar a mão e falar que não tinha entendido? Jamais! Você deixava para perguntar depois. Porque ia vergonha. E a turma inteira gritando: senhora, de você ter dúvida! Mas, repetidamente, isso provoca esse efeito da gente ter medo de duvidar das coisas. Medo de perguntar. E a gente tem que perguntar, porque é assim que a gente evolui. Perguntar não ofende. É o jeito que você pergunta que pode ofender ou não alguém. Mas perguntar por dúvida não ofende. Eu, por exemplo, eu falo assim que para muitas coisas na minha vida, hoje eu me considero uma... como é que fala? Uma preconceituosa em desconstrução. Porque tem muitas coisas que é tão estrutural, que vem tanto da nossa rotina, do nosso dia a dia, da forma como nossos pais faziam, da forma como a gente cresceu fazendo, que a gente não sabe que é um ato ruim, que é preconceituoso. Então tem horas que eu tenho que parar para alguém que já entende um pouco mais e falar assim: você me explica? Eu não entendi. E eu não quero fazer mal para ninguém, não quero ofender, mas eu sempre falei dessa forma. E eu quero saber se dessa forma tá errado. O que tá errado para eu poder me ajustar? E todo dia a gente aprende, mas se eu não tiver a dúvida, se eu não me permitir ter dúvida e poder perguntar, como é que eu vou crescer? Nunca, não vou crescer de jeito nenhum, né? Ele vai falar sobre isso, sobre a gente ter a atenção da mudança, as pessoas serem resistentes à mudança mesmo, e dentro de uma empresa, o quanto que isso ocorre e o quanto que isso é prejudicial. Ele fala sobre uma coisa que eu sempre defendi, que as pessoas falam assim: você tem que separar a vida profissional de vida pessoal, mas até que ponto isso é possível?
Eu tinha um professor na faculdade que ele falava, isso é totalmente impossível porque você não consegue ser duas pessoas, ser dois personagens. Exceto se você tiver, né, se for um ator, se tiver uma habilidade, se tiver uma doença que te faz ter duas personalidades. Mas o Cortella fala que mesmo se você pode escolher, por exemplo, não falar dos seus problemas profissionais em casa, mas você leva a carga deles. Mesmo isso não tem como esconder. Então, que o ideal é criar um ambiente de trabalho que seja agradável, exatamente porque a gente quando está perdendo o nosso tempo no trabalho, num trabalho que te desgasta, não te traz nenhum tipo de realização, não te deixa feliz em nenhum momento, não te traz alegria, você está perdendo vida. E a gente não tem vida para perder. Não dá tempo, não vai voltar. Ele até usa um versículo bíblico que está lá em Mateus 16, 24, que fala de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder a sua alma. Ele fala muito sobre executivos que entram em casos de estresse altíssimos, mas trabalham assim, essa nossa sociedade tão louca e tão acelerada, eles têm que trabalhar muito, se desgastam demais, ficam doentes para poder dar um padrão de vida alto para sua família, mas eles mesmos nem aproveitam esse padrão de vida, acabam perdendo sua família, não vê os filhos crescerem, perdem o casamento, e que aí tem que entrar num consenso de tipo, para eu não perder a minha vida, a gente vai ter que reduzir um pouco o padrão aqui, gente. Porque ou vocês me pedem, ou vai ficar difícil. Só que eu sei também que isso é toda uma luta de status. A pessoa que já está numa certa posição, ela não aceita perder por nada. Ela, né, dependendo de... Ela tem que ter uma clareza muito grande disso na vida para que ela consiga gerenciar a carreira para não ser sugada, para não perder vida quando tá ali no trabalho. Ele até para poder justificar isso, quando a gente falou no livro Ansiedade do Augusto Cury, a gente entrou um pouquinho nesse assunto dessa sociedade de viver a síndrome do pensamento acelerado. Ele falou de um estudo nesse livro muito legal, que os jogadores de futebol, falando nisso, eu não sei qual que tá o resultado neste momento do meu time. Eu nem sei, eu cheguei em casa, só vi até o 1-1 do Galo e do Internacional, não sei o resultado. Quem souber mais, contei pra mim. Mas eu tava assistindo à tarde São Paulo contra o Sport jogando, e aí no primeiro tempo, eu até comentei isso com meu pai. Eu tava falando, olha que legal, eu li um livro que conta que na época do Pelé, mais ou menos, a média que um jogador corria em campo durante uma partida era de 6 quilômetros. Durante uma partida. O jogador corria em média 6 quilômetros. O tamanho do campo não mudou, a quantidade de jogadores não mudou, e algumas regras também não, né? Assim, teve evolução, mas não tanto. Mas hoje, quer dizer, em 2017, eu não sei quanto está hoje, mas em 2017 a média de tempo que um jogador corria no campo era de 13 quilômetros, o dobro do que corria há anos anteriores. E ele fala isso porque as pessoas funcionam num ritmo muito mais acelerado, então tudo tem um senso de urgência muito maior, tá o tempo todo na disputa ali. É muito interessante isso, porque é uma coisa simples, né? Poxa, no campo de futebol... Como que a gente poderia imaginar que há 40 anos atrás, Maradona e Pelé, vou trazer a memória aí, o grande Maradona, corriam bem menos e fizeram tão mais do que os jogadores atualmente, né? Mas por conta desse desespero, que a gente carrega isso para nossa carreira. A Anne me deu uma notícia ruim aí, que empatou no 2-2. Isso o quê? A gente traz essa necessidade de aceleração, de pressa para nossa carreira também. Aos 30, a gente já tinha que estar milionário, entendeu? Não, eu já tinha que estar na melhor posição. Eu tenho essa urgência, eu tenho essa coisa de que eu tenho a necessidade do status, de estar sempre em crescimento, de ser sempre o maior, o destaque, o primeiro lugar. Eu preciso ser melhor do que todo mundo. Eu preciso que o meu nome seja citado em todas as premiações. Eu preciso disso mais do que qualquer outra coisa. E que tem muito dessa síndrome de aceleração. Depois ele vai entrar no trecho do livro que vai falar especificamente sobre liderança. Ele vai falar sobre... fala sobre reconhecimento. Eu já falei aqui, para mim reconhecimento é um valor muito, muito, muito forte. Maior do que financeiro, por exemplo. Tem pessoas que se motivam apenas pela comissão. Você oferece uma comissão gorda, ela quer trabalhar com aquilo.
Já tem pessoas que não, eu sou essa pessoa que não. Que o dinheiro, ele me motiva até certo ponto, depois ele não motiva mais. Eu preciso do reconhecimento, eu preciso saber que o que eu tô fazendo está impactando mais pessoas do que estava antes. Eu tenho essa necessidade. Mas nem todo mundo que você já lidere hoje ou que você vai liderar um dia vai ter essa clareza. Então é você que vai ter que aprender a ler o perfil daquela pessoa e trabalhar com ela de um jeito diferente. Vou contar um exemplo para vocês. Trabalhei um período com uma psicóloga e ela me contou essa história, eu nunca mais esqueci, achei muito legal. Uma empresa estava fazendo uma premiação, e aí a premiação era o seguinte: os funcionários de destaque daquele ano, eles ganhariam uma viagem para Paris, com direito a acompanhante por uma semana, visita, passeios, hotel, melhor hotel, aquela coisa toda, uma visita para Paris. Uma viagem para Paris. E aí a galera tava super animada, tal, mas todos os setores teriam uma pessoa premiada. Então, desde o executivo até a galera dos serviços gerais, alguém seria premiado. E aí a moça, a senhorinha que foi premiada, a faxineira que ganhou do setor dela, ela não tinha a menor vontade de ir para Paris. Ela mal falava português, não tinha passaporte, nunca tinha saído do Brasil, ela não tinha essa vontade. Mas até então a empresa estava engessada de que aquele tinha que ser o prêmio, era aquilo que eles dariam, era aquilo que seria, que todo mundo ia querer a viagem para Paris. E aí a psicóloga até ela me contou isso, a minha amiga me contou isso, porque ela sabe que eu sou apaixonada com a cultura francesa e tal, e que com certeza para mim seria um prêmio que ia me encher os olhos, eu ia ficar louca que quer ganhar, entendeu? Porque eu gosto disso. Mas para aquela senhora, não. E aí ela trabalhava com eles e os gestores foram falar que todo mundo já estava se movimentando para tirar o passaporte, documentação e tal, e que ela não. E ela falou assim, vocês já pararam para perguntar para ela se teria alguma outra coisa que ela gostasse mais? E aí o que tinha? Na casa dela, ela tinha um cômodo que ela nunca conseguiu terminar. Ia ser a extensão de um quarto e ela não teve condições. Mas o valor da viagem dava para terminar. E aí ela contou isso pro gestor dela. E ele levou pra diretoria e falou assim, não vamos bancar, não vamos mandar ela, vai pegar ela e um esposo, eles não falam outro idioma, eles só falam português, eles não têm esse sonho, vamos pegar o valor que seria da viagem, o equivalente, e vamos terminar o cômodo pra ela. Aí terminaram o cômodo, a construção do cômodo, pintaram do jeito que ela queria. Essa senhora só sabia elogiar a empresa para todo mundo. Ela ficou muito feliz porque para ela queria era aquilo que motivava ela, não era a viagem. Da mesma forma como eu tô falando de reconhecimento aqui para vocês, da necessidade do líder ter esse feeling, de sentir cada pessoa como a pessoa é, o que realmente a motiva, né? A Kátia colocou assim, o reconhecimento com palavras é muito bom, mas quando o financeiro acompanha é ótimo. Sabemos que de palavras pode ser mais frequente, o financeiro mais ausente. Às vezes sempre ausente. Sim, infelizmente, sempre, às vezes sim, sempre ausente. Mas eu acho que é o seguinte, tem pessoas que talvez se elas tiverem um pouco... As pessoas têm um pouco de semelhança comigo, assim. Quando o reconhecimento com palavras e com gestos, não necessariamente financeiro, existe com frequência até, a gente abre mão de uma oportunidade financeira que pagaria mais pelo prazer de trabalhar num lugar onde você é reconhecido. Exatamente por saber que corre risco de ir para lá e lá não ter esse tipo de reconhecimento. Mas quando você está num lugar onde você não tem reconhecimento, você abre mão desse lugar, desse emprego, por exemplo, para ir trabalhar em outro que talvez vai pagar menos, mas que vai ter reconhecimento. Tem várias pessoas que abrem mão de cargos, altos cargos executivos para trabalhar em ONGs, em organizações sociais, porque elas sabem que ali elas vão estar contribuindo de um jeito maior e vão ser mais vistas e valorizadas por isso. Então, são estímulos diferentes, né? São motivações diferentes. Isso é muito legal. E para um líder é muito legal de estudar isso para poder entender melhor como as pessoas se comportam e poder valorizar as diferenças mesmo. Eu sei que eu não sou iludida de achar que todas as empresas estão pensando nisso. E nem que o líder de vocês esteja pensando nisso, tá? Eu sei que a maioria não pensa mesmo. Mas se o meu papel aqui fosse ficar falando como é o comportamento da maioria, então que mudança eu poderia prover? Nenhuma, né? A maioria dos brasileiros não leu nenhum livro esse ano, mesmo com pandemia. Essa é a nossa estatística. Em média, um brasileiro lê 4 livros no ano. Eu conheço vários que não leram isso. Mas eu já falei de mais de 10 aqui para vocês. Porque a minha expectativa é que sejam diferentes. É que a gente possa provocar um pouquinho que seja de mudança. E quando a gente provoca essa mudança, aí a gente cresce.
né? Galera que tá entrando agora, sejam muito bem-vindos na nossa live. Se você nunca assistiu, né? Tem muita gente que começou a me seguir essa semana, sejam bem-vindos aqui no perfil. O líder é aquele que tem uma força intrínseca e qualquer uma de nós pode ser. Depende da circunstância e da disposição. Aquilo que Maquiavel chamava de juntar a virtude com a fortuna, ou seja, a capacidade com a ocasião, a virtude e a sorte. Ele vai falar que nem um líder nasce pronto, que a gente não nasce, a gente se transforma em um líder, que não é necessário. Aí é um ponto que eu discordo um pouco do Cortella, mas ele fala assim, que ninguém nasce líder, que não existe essa de liderança natural, líder nato. Que as pessoas foram tomando decisões ao longo da vida que transformam elas em líderes. Eu acho que existem crianças que têm habilidades, por exemplo, de não ter timidez, de estar à frente de coisas, de ser mais ousado, que aí eu entendo isso como uma liderança nata. Mas não é, se ela não for desenvolvendo isso ao longo da vida, ela pode perder. Mas tem pessoas que nascem sim com algumas habilidades que elas já desenvolvem mais rápido. Mas isso significa que outras pessoas não podem desenvolver? Não. E ele vai falar disso, que a liderança a gente se desenvolve. A Kátia, eu tenho minha Gabi's Kindle. Ai, que chique. É isso aí, Kátia. Vamos lendo os livros pela live aqui. Um grande passo pela frente, um grande passado pela frente, fascinação pelo mesmo e arrogância, duas armadilhas de altíssimo risco para a liderança. O Cortella, ele vai falar dois conceitos aqui que são muito legais. Ele aborda a questão de ter muita cautela, das pessoas que têm cautela demais, e aí o excesso, né, faz com que ela tenha medo de tomar decisões, assumir risco, e que isso acaba impedindo, porque ela perde o momento exato que precisa acontecer alguma coisa. Não sei se vocês já ouviram aquela historinha que fala assim, que a oportunidade é uma mulher careca que tem um único fio de cabelo na testa. Se ela passar por você e você não segurar nesse fio de cabelo, você perdeu ela pra sempre, porque não tem atrás pra puxar. Não, eu gosto de uma história assim. E ele, então, essa cautela, ela tem que ser uma cautela que faz bem, pra você não assumir todos os riscos que aparecem na sua frente, não entrar em furada, mas também ela não pode ser excessiva pra você ter medo o tempo todo. Ele até dá um exemplo de bombeiros. Se bombeiros tivessem essa cautela excessiva, imagina eles falando assim, ó, tá pegando fogo. Ah, mas será que tá pegando fogo mesmo? É diferente de ele não ter cautela nenhuma e entrar sem equipamento, entrar sem olhar se a estrutura tá pra cair, tombar ou não e tal. Então ele dá esse exemplo, né? E a questão do mesmo é de pensar da mesma forma o tempo todo. Líderes que pensam do mesmo jeito o tempo todo, que falam, não, vamos deixar do jeito que tá. No time que tá ganhando não se mexe. A gente não precisa mudar, a gente não precisa inovar, que foi o que eu falei agora há pouco, né? E que isso nunca ajuda. Um conceito aqui que o Cortella vai falar nesse livro, um outro conceito, e que eu não concordo, talvez, não tanto como ele expôs nesse livro, eu acho que eu teria que vê-lo falando um pouco mais sobre isso para eu poder chegar num consenso se eu concordo totalmente ou não. Mas ele fala da questão de as pessoas nunca estarem satisfeitas. Que a gente nunca tem que estar satisfeito. Por exemplo, que nós temos que ser líderes, que a equipe fique satisfeita com o resultado, mas que você nunca fique satisfeito. Eu entendo que ele até quis expor isso aqui numa forma de dizer assim, você sempre pode fazer melhor. E eu concordo. Tudo que você faz hoje, a gente sempre pode fazer melhor. Hoje eu faço a live pelo Instagram. Talvez se eu fizesse pelo YouTube, seria melhor. Se a gente tivesse como dividir a tela aqui e eu ir falando e ir aparecendo as frases para vocês dos trechos que eu falei do livro, seria ainda melhor. Se eu tivesse aqui com outro microfone que deixasse o áudio ainda mais nítido para você, seria melhor. Se a gente fizesse, às vezes, por uma sala do Zoom, onde além de eu falando aqui, vocês também pudessem entrar e conversar, talvez fosse melhor. Então tem sempre uma forma de você fazer as coisas melhores. Mas me preocupa um pouco essa coisa de orientar que o líder nunca esteja satisfeito. Porque eu gosto de uma frase que eu ouvi há muito tempo que falava assim, eu tô satisfeita. Não, eu tô realizada. Eu só não tô satisfeita. E aí era no sentido de assim, o que eu fiz hoje eu me alegro e eu gosto do que eu fiz hoje. Eu fico feliz com esse resultado e eu celebro e comemoro esse resultado. Mas a minha satisfação é só de, depois que acabar a minha comemoração, começar a trabalhar para que esse resultado seja melhor no futuro. E eu prefiro essa forma de explicar. Porque do jeito que tá aqui, parece que assim, pensa que nunca tá bom.
Entendeu? Aí é ruim, porque aí você cai de novo naquele pensamento de a sociedade que se cobra demais. A gente falou disso na live da semana passada, né? Da vulnerabilidade. Essa questão da sociedade, da gente tá sempre se sentindo culpado. Nunca é suficiente. A gente tá sempre incomodado e achando que assim, eu nunca sou bom o bastante. E aí isso não é legal. Eu tenho que saber celebrar o ponto que eu estou hoje, olhar pra trás e falar, poxa, que legal, eu cheguei aqui, vou comemorar, vou celebrar. Beleza, deu certo. Acabou essa comemoração? Pronto, vamos lá. Qual que é o próximo passo para eu fazer melhor ainda? Eu vou fazer o melhor que eu posso hoje com o que eu tenho em mãos. Mas eu vou esperar chegar mais longe para eu ter mais em mãos e poder fazer melhor ainda. Eu prefiro essa analogia, entendeu? Mas ele vai explicar pelo menos o básico disso, dessa busca de querer nos renovar, de querer fazer mais, de querer ir além. Ele vai falar sobre a obra de uma empresa é trabalhar com o cliente, deixá-lo completamente satisfeito. É trabalhar com o acionista e deixá-lo feliz? Claro. É fazer com que o funcionário também se sinta bem. E aí ele vai dar exemplo de situações onde as pessoas querem estar bem, querem ser parte de algo maior e tal. Tem um exemplo aqui nesse livro, gente, tô tentando achar aqui pra falar pra vocês, mas que eu não estou localizando. Mas enfim, tem problema não, vou contar. Ele trabalhou na Secretaria de Educação e aí ele falou sobre as pessoas quererem melhorar processos, mesmo aqueles que já são engessados, que as pessoas burocratizam e falam assim, isso aqui nunca vai mudar. E vocês sabem que no meio público, de órgãos públicos, isso é demais, né? Tem muita coisa que é assim, mega engessada. Eu não esqueço que quando a cidade administrativa aqui de Minas Gerais estava sendo construída, na época eu era menor aprendiz. E eu trabalhava pela Asprom num órgão, que eu trabalhava na Fundação Estadual do Meio Ambiente. E foi um dos primeiros órgãos a mudar para a cidade administrativa. E eu não esqueço que tinha um senhor que trabalhava lá com a gente, um concursado, que ele tinha uma máquina de escrever. Ele não usava computador, ele usava máquina de escrever. Ele era apaixonado com a máquina de escrever dele. Mas ele tinha uma sala, quando era no prédio aqui no centro de BH, ele tinha uma sala só dele. Ele tinha uma mesa especial, todo mundo já estava acostumado. O barulho ficava ali naquela sala. Quando mudou para a cidade administrativa, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar lá. Inclusive, eu recomendo visitar. A gente sabe que foi muito dinheiro gasto ali, mas é muito bonita. É uma obra bonita, assim. É um ambiente muito bonito, enfim. Lá, as mesas ficam em baias completas, não são exatamente salas separadas, pelo menos não nesse órgão. Então, seria uma mesa, uma estação de trabalho gigantesca, e ele ia dividir espaço ali com várias outras pessoas. Então, o que você faz aqui na sua mesa, tem, sei lá, 30, 40 pessoas ali nas estações de trabalho, 5 do seu lado e mais 30 nas estações à frente ouvindo. Então, usar uma máquina de escrever, que é um equipamento barulhento, não tem a menor possibilidade. E ele já tinha anos que, mesmo depois de aposentar, ele continuou trabalhando no órgão. Quando nós mudamos para a cidade administrativa, ele não ficou nem um mês e pediu, realmente se desligou e se aposentou de fato do trabalho. Porque ele não se adaptou, ele não suportou trabalhar com essa mudança. Então, essa necessidade de adaptação é muito real e assim, existem coisas que são muito específicas. Ele teria que seguir a regra, né? O Cortella conta uma experiência da secretária de Educação que ele teve muito legal, que ele fazia algumas fiscalizações dos valores gastos em escolas públicas. E uma coisa que eles tinham que controlar era a compra de papel higiênico. Esse exemplo é muito legal. Eles tinham que controlar a compra de papel higiênico e tinha que ser muito bem calculado, porque não sei aqui quem estudava em escola particular, mas escola pública as duas escolas que eu estudei eram assim. Quando tinha papel higiênico na escola, a gente sentia que o negócio estava bem, entendeu? Porque chegava muito pouca verba para minha escola e geralmente a gente levava na mochila, a gente levava de casa o nosso próprio papel higiênico. Mas ele fala que lá em São Paulo, e ele cuidava só de lá, né, da Secretaria de Educação de São Paulo, que eles faziam esse cálculo exatamente pensando nisso. Não podia faltar porque é algo essencial para a escola funcionar bem. Tinha que ter papel higiênico nos banheiros das escolas. E aí um dia, ele fazendo o planejamento e vendo tanto de valor que era gasto nisso, ele falou assim, tá faltando, a gente tem que ter certeza se isso aqui é o essencial.
E aí ele pensou assim, quem que a gente vai contratar para ajudar e saber se as nossas compras estão sendo inteligentes? E aí ele contratou 2 professoras, que eram aquelas assim, que observam até a vírgula no caderno. As professoras que eram as mais apegadas à regra, a detalhe e tal, essas ele contratou. E deu problema para elas resolverem. E aí elas pegaram um rolo de papel higiênico que chegou do caminhão e resolveram medir esse papel higiênico. Por quê? Elas calcularam que, em média, cada aluno gasta 60 centímetros. Olha esse exemplo. Cada aluno gasta 60 centímetros. E o rolo que elas compravam, que o Estado comprava, era de 50 metros. Acho que é mais ou menos isso. Se os números não tiver exatos, não interessa o exemplo aqui. Era de 50 metros. Essas professoras pegaram um rolo aleatório lá e resolveram medir. E elas viram que tinha 39 metros só no rolo, não tinha 50. E elas resolveram pegar mais alguns e mediram de novo. Aí uns tinha 41, outros tinha 37, um ou outro chegava a 50, mas a maioria não tinha. O que elas começaram a fazer? Elas devolviam o carregamento, a entrega. E elas falavam, não, o Estado comprou por rolos de papel higiênico de 50 metros, nós contamos com isso, as nossas escolas contam com isso, não aceito essa entrega do fornecedor. Tô devolvendo e quero rolos de 50 metros. E elas começaram a fazer isso com frequência, até que o fornecedor entendeu que não dava mais para enganar o órgão e fez a adaptação. E aí eles conseguiram pagar o que eles estavam pagando, que saía do caixa público ali, ser realmente o que precisava para as escolas. Mas veio de uma vontade dele de otimizar os processos, de querer melhorar, de querer levar a evolução. Não dá para mexer em muita coisa. Não dá, tem um monte de regra, principalmente quando a gente fala de situações públicas. Mas ele queria fazer alguma mudança, ele queria levar alguma solução e ele conseguiu resolver isso através do papel higiênico. Ele dá um outro exemplo nessa época de Secretaria de Educação que tinha a ver com as limonadas lá. Sei que eles mandavam para as escolas uma quantidade de limão para fazer limonada. Só que existe uma diferença de limão. Eu vou usar 2 exemplos aqui que eu não sei exatamente, que eu não vou lembrar o nome dos limões. Mas é tipo assim, o limão, acho que é Tahiti que fala, aquele mais verdinho, ele espremido dá uma quantidade de suco. O limão galego, ele espremido dá outra quantidade de suco. E aí ele fez um teste. Pegou 2 caixas aleatórias, uma de limão Tahiti lá, limão siciliano, vamos por exemplo, limão siciliano. Eu tô lembrando o nome do modelo, do tipo aqui de limão. E ele pegou o limão siciliano, espremeu e deu, sei lá, 3 litros de suco numa caixa de tamanho pequeno lá deles. Já o limão galego deu 7 litros. E aí ele queria fazer essa troca. Mas a regra aprovada no estado era de que tinha que comprar aquele limão. Não podia ser outro limão, tinha que ser o limão siciliano. Mas o limão galego, em menos caixas, você teria uma compra melhor, mais otimizada e que produziria mais suco para as escolas. Então era mais viável, financeiramente falando. Mas ele teve que enfrentar uma batalha para conseguir mudar isso por conta da burocracia exigida. Então, nem todo lugar você vai conseguir fazer uma mudança muito rápida e que vai melhorar tanto o processo. Mas o papel do líder é exatamente esse: promover mudança, promover crescimento e evolução, né? E com esses 2 exemplos eu acho que fica bem claro pra gente. Um, ele pôde mudar tranquilamente, que foi a questão do papel higiênico. O outro, ele teve muita dificuldade, mas partiu de uma coisa simples. O que é que eu posso melhorar aqui hoje, nos processos aqui hoje, para ter mais resultado, né? Outra coisa muito legal que ele vai falar aqui é sobre o papel do líder de exatamente fazer com que as pessoas lideradas tenham mais alegria e vivam mais completas, mais felizes. A gente não tá falando aqui, gente, eu não tô falando aqui no sentido de a empresa se tornar uma ONG, uma organização filantrópica, não é isso. Mas as pessoas que estão sendo lideradas por nós, elas podem ter uma vida melhor. Elas passam muito tempo ali do trabalho, dependendo daquilo ali, é dali que elas tiram sustento, é dali que elas tiram tudo, que elas constroem os sonhos financeiros ali. Mas pode ser mais feliz. E os capítulos que o Cortella vai defender é exatamente falando disso. Ele até usa uma frase do Luciano de Crescenzo.
Luciano de Crescenzo é o presidente da IBM na Itália, foi presidente da IBM na Itália até fazer 50 anos de idade, quando deixou a vida corporativa e foi ser ator de teatro e escrever livros de filosofia. Ele é autor de uma frase maravilhosa. A frase diz assim: somos todos anjos com uma asa só, e só podemos voar quando abraçados uns aos outros. A própria Cortella faz uma tradução mais fácil que ele explica assim: homens são anjos com uma só asa. Para voar, precisa grudar no outro. Mostrando o quanto que o líder quer chegar longe, quer fazer acontecer, quer ver a coisa brilhar, leve o outro para o crescimento também. Quando você demonstra para sua equipe que ela tem chance de crescer, tanto quanto você, que você acredita nela, que você acredita nas pessoas que estão ali com você, você chega mais rápido ao seu objetivo. Sozinho a gente chega também, mas junto a gente chega mais rápido. Vocês já devem ter ouvido isso ou lido isso em algum lugar. Sozinhos nós chegamos, mas juntos nós chegamos bem mais rápido. Boa noite, Sol. Boa noite. Noivinha do ano. Aqui vai ter outro capítulo que é explicando já sobre ética. E aí eu nem vou parar muito para falar desse capítulo especificamente, porque ele repete muito do que a gente falou na semana passada, falando sobre vulnerabilidade, quando eu abordei a questão dos pais. Que os pais têm que pensar muito mais se eles são os adultos que eles esperam que os seus filhos cresçam e sejam também, do que tudo. Porque quando ela vai falar de ética aqui na familiar e em casa, abordando muitos exemplos que tem a ver com o nosso exemplo, com o que a gente é na sociedade. Como é que a gente vai exigir do outro se a gente não é também? Por que é tão fácil exigir que políticos sejam honestos, mas na mesma proporção dessa facilidade, as pessoas ficam à vontade para carteirinha de estudante falsa, para entrar em ônibus e não pagar, para, enfim, fazer muitas coisas aí que também são desonestas, que também são antiéticas, mas a regra vale para quem tá lá em cima e para quem tá aqui não vale? Como assim, né? Qual que é o nível de hipocrisia que isso carrega? E como a gente falou, eu falei muito disso na live da semana passada, eu não vou repetir a mesma coisa aqui. Mas fica aí a dica então de livro para vocês. Qual é a tua obra? Do Mário Sérgio Cortella. Indico também que vocês acessem no YouTube os conteúdos dele. Assiste 1, 2 vídeos para você entender um pouquinho como é que é a linha de raciocínio dele. E é bem legal porque às vezes quando as pessoas falam de filosofia, elas associam assim, filosofia é coisa de doido, né? Ou, não, filosofia não dá para entender. Filosofia... Toda a área vão ter profissionais que são tão bons no que eles fazem que mesmo você achando que nunca ia entender sobre o assunto, você começa a gostar. Então, o Cortella, para mim, tem disso. Vai mudar um pouquinho o raciocínio. Ele tem essa coisa de um linguajar, um vocabulário maravilhoso, rebuscado, sabe? Que às vezes as nossas mentes tacanhas não conseguem absorver. Mas vale a pena para você ter contato com um conteúdo diferente. Né? Aqui, minha vontade também para falar de livro, toda vez que eu falo de livro é assim... Não é só querer falar de livros que sejam facinho de entender, que seja mais do mesmo. Porque você tem que sair da sua zona de conforto e pensar em outras coisas e absorver outros conteúdos, sabe? Eu nunca trouxe aqui para o nosso livro na live, exatamente porque o propósito do canal é falar mais voltado à liderança, mais voltado à carreira. Mas eu já li muitos livros religiosos também, que estudam religião de uma forma diferente. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e a gente estava falando sobre dificuldade de encontrar livros e eu contei para elas, por exemplo, que eu demorei quase 1 ano para comprar um livro do Isaac Newton, cientista, onde ele explica as profecias de Daniel. E ela, o quê? Eu falei assim, não, ele era um leitor ávido da Bíblia. E ele fez um livro explicando a interpretação dele do final dos tempos de acordo com as profecias que tem lá no livro de Daniel. Só que é um livro raríssimo e foi super difícil para achar. Demorei mais de 1 ano para conseguir esse livro e tal. Então é um negócio assim que é fora da rota, é fora do comum. A gente tá falando do cara que explicou a teoria da gravidade, né? Um mega cientista, mas fez um livro de estudo bíblico e tal. A gente tem que ter esse contato, às vezes, com pessoas que abordam questões de uma maneira diferente para que a nossa mente não seja fissurada em uma só forma de ver o mundo, sabe? Ou de fazer interpretações. E para ter esse questionamento também, porque eu fico super confortável de falar. Eu indico o livro, mas eu falei 2 pontos aqui
aqui que eu não concordo totalmente com o autor. Falei semana passada que eu acho o trabalho há uns dias atrás, que eu acho o trabalho do Roberto Justo sensacional, a carreira dele, sou fã do Flávio Augusto, mas os dois têm posicionamentos distintos sobre o mesmo tema, às vezes. Então tá tudo bem, é para desenvolver o nosso pensamento crítico também, que vale a pena. Agora, encerrando a nossa live, eu tenho um comunicado especial a fazer para vocês. Eu percebi pelos últimos acontecimentos aqui, não só da live, mas também no engajamento do perfil e tal, que a época de final de ano as pessoas vão ficando mais devagar um pouquinho, porque eu sei que vocês têm acontece muito evento no final de ano. Ah, Gabi, mas não tá podendo ter aglomeração, verdade. Mas às vezes tem aquele curso que vai ser o último do ano que a pessoa quer fazer, a última palestra do ano que a pessoa vai fazer. Essa hora, por exemplo, o Thiago Negro tá fazendo uma live também. Ele tinha todo horário pra escolher, mas escolheu fazer bem no meu horário. O Wendel Carvalho tá fazendo live também, bem no horário, 8 horas da noite. Tem que ter uma conversa séria com eles, porque, né? Eles já têm audiência, eles podiam fazer em outro horário. Enfim, vai chegando no final do ano, vai tendo muito evento. E eu sei que todo mundo fica cansadinho. Então, eu quero comunicar para vocês que hoje foi o nosso último livro na live de 2020. Eu não vou fazer mais livro na live nesse mês de dezembro, de agora para frente. Não vou fazer por quê? Exatamente por isso. Porque eu sei que algumas pessoas talvez não vai ter evento da empresa, mas vai conseguir fazer uma reunião especial ali de final de ano, vai conseguir viajar e ver a família que não vê o ano inteiro, né? Vem muita coisa aí, então dezembro vai ficando pesado mesmo, e aí eu não quero que vocês fiquem com a sensação de que estão perdendo coisa porque eu tô fazendo live e você não tá podendo acompanhar, enfim. Então, o livro na live de domingo, 8 horas da noite, volta em janeiro. Eu não vou fazer agora. Pode deixar só, a gente pensa nesse caso, fazer uma live direto do Vale de Jequitinhonha, finalzinho do ano, eu tô aí. Um ano sem viajar, vou lá ver minha família. Agora uma outra coisa que eu quero falar é que não é porque eu não vou fazer o livro na live que eu não vou entrar ao vivo aqui, talvez para trazer algum conteúdo para vocês. Porque, como eu comentei um dia desses, eu assisti muito evento. Tanto que eu tinha mais evento esse final de semana para assistir, não aguentei, falei, não, chega, eu vou dar um descanso pro meu cérebro também. Mas, teve muita coisa, alguns sobre expectativas, perspectivas para 2021, que tem umas ideias que eu acho que eu vou trazer aqui para vocês. Se eu não trouxer em live, eu transformo em vídeo pro IGTV, eu comento nos stories que vai ser legal. E eu tô pensando em algum conteúdo aí que eu consiga compartilhar um pouco com vocês de como eu tenho planejado o meu 2021. Eu quero que 2021 seja um ano mega relevante na minha vida. E aí eu meio que tenho algumas estratégias já prontas, algumas coisas já prontas que talvez eu compartilhe com vocês. Se eu fizer essa live, vai ser uma live especial. Vou querer saber a opinião de vocês, se vocês acham que é legal fazer isso. A gente fazer uma live especial para falar de 2021, um ano para ser relevante. E aí talvez uma live já falando de todas essas expectativas, um resumão dessas expectativas, mas também um monte de técnicas e ideias e sugestões, sabe? E meio que, como é que eu vou dizer a palavra, assim, sugestões mesmo, situações para que você possa aplicar também no seu 2021 e ser um ano relevante. Porque 2020 foi pesado, eu sei, mas 2021 tá aí. E nós, como somos totalmente conscientes da nossa responsabilidade sobre a nossa própria vida, nós vamos fazer 2021 ser um ano mega relevante para nós. Se vocês acharem que esse tema é legal, quando acabar a live aqui, eu vou lá pros stories e vou falar disso. Aí eu quero que você participe lá, que você comente, que você fale o que é que você acha disso, se você gosta, se você não gosta, se você assistiria, se você não assistiria, que tipo de tema você queria que eu falasse, pra eu saber se vai fazer efeito também. Porque se for pra gente fazer uma coisa que não vai ter engajamento, que vocês não vão participar, ou que não vai te ajudar em nada, eu também não vou fazer, né, gente? Mas quero agradecer muito a todo mundo que assistiu desde o mês de agosto, que acompanhou esse livro na live aqui. Eu falei que ia fazer só até dezembro, mas eu gostei demais de fazer, então em janeiro eu vou voltar e vou trazer mais livros para vocês, vou indicar mais livros para vocês. Teve muita gente que conheceu o perfil recentemente, muito obrigada por terem vindo, por ficarem aqui, por participarem,
Rafael, por exemplo, que tá aí e fica fazendo comentários sempre. O Thiago, que eu não vi aqui agora, mas que me mandou até mensagem falando de livros que ele comprou depois que começou a assistir livro na live. E várias outras pessoas. A Kátia, que tá sempre aqui. A Anne, que tá sempre aqui. Muito obrigada de verdade, a Sol, o Fabrício, todo mundo que passou aqui, a Cris. Enfim, se eu for citar os nomes, eu com certeza vou esquecer de alguém. Mas todos vocês que, quando não podem assistir, assistem gravado depois e que deixam comentário, que dão feedback, que isso realmente me motiva, gente, me anima. Me deixa feliz em saber que eu tô contribuindo um pouquinho que seja no seu crescimento. Isso é muito motivador, vocês não têm noção do quanto é motivador, sabe? E fazer esse momento aqui, ter esse momento de troca aqui com vocês, foi assim, no meio dessa quarentena toda, desse ano, que foi muito pesado, foi meio que um bálsamo pra mim também. Em muitos momentos eu expus coisas muito íntimas aqui com vocês, mas que vocês nem fazem ideia de que no ato de expor isso, de pôr pra fora, de falar dessas situações, eu cresci, eu aprendi, eu me desenvolvi, eu me tornei uma pessoa melhor, sabe? E foi muito bom, de verdade, foi muito bom. Por isso que a gente vai voltar em janeiro. Assim, né? Tá toda hora surgindo uma coisa nova e a gente não sabe se vai mudar alguma coisa. Até então, voltaremos em janeiro e aqui no Instagram. Se mudar alguma coisa, eu sempre vou estar falando aqui nos stories. Só não como livro na live pelos próximos dias aí, pra esse finalzinho de dezembro, a gente entra de férias. O que seria muito legal que vocês fizessem? Que vocês lessem os livros e voltassem lá nas lives para comentar suas inspirações. Ou que vocês participassem em mim falando qual livro que você queria ver, gostaria de ver aqui em 2021. Quem sabe? Eu tenho uma listinha bem considerável aqui de livros para ler, tá? Mas vou dizer para vocês, até mostrar aqui, que eu tô entrando de ressaca literária, vou colocar assim, para ler este aqui. Mostrei ele nos stories. É um romance cristão, é uma ficção cristã. E aí vou dar uma pausa nos livros técnicos para me apaixonar por um personagem de Francine Rivers. Enfim, eu ia falar isso, agora é hora de ler tudo. Pois é. Tenho muitos livros acumulados aqui. Mas enfim, vou trazer muito conteúdo legal para vocês em janeiro. Pode deixar que eu aviso a data com antecedência, tá bom? Muito obrigada, boa noite para vocês. E não esqueçam, se vocês não conseguirem participar agora nos stories, que eu já vou postar agora nos stories, você tem esse combinado comigo de amanhã de manhã. A primeira coisa que você fazer, acordar, agradece a Deus pelo dia, vai lá, abre o Instagram, procura os meus stories e participa lá falando se você acha ou não legal a gente fazer uma live sobre 2021 com essas ideias, tá bom? Tive a oportunidade de fazer uma live recentemente, o alcance, repercussão, impacto, feedbacks nos estimulam muito, estimulam demais. Te espero aqui agora. Sol, tô chegando. Beijo pra vocês, gente. Boa noite. Fiquem com Deus.